no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Lembrando que a gente está fazendo aí essa exposição do livro de Atos. Começamos lá no capítulo 1, no verso 1, e vamos até o final. Se você não participou de alguma das ministrações, todas estão lá no nosso canal no YouTube, em ordem, uma playlist, dá para você pegar desde o começo e ir até o final, nos alcançar aqui. Muito bem. Atos 14, versículo 1, diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente com o Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Nada temos em nossas mãos, não temos mérito algum, e na nossa própria capacidade não podemos compreender a Tua palavra, não temos o poder necessário para aplicar a nossa vida e muito menos para praticar. Então pedimos graça e misericórdia mais uma vez do Senhor, por causa do mérito de Cristo, nosso Salvador, que morreu para nos dar a vida eterna e nos enviou o Teu Espírito Santo, que através dele o Senhor nos capacite, Senhor, a ouvir, a aplicar e a colocar em prática tudo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Irmãos, viver é difícil. Não existe absolutamente nada fácil no mundo. A grande mentira do diabo é convencer as pessoas de que existe uma maneira fácil de viver. Mas isso, como eu acabei de dizer, é uma grande mentira. Aliás, o diabo é o pai da mentira. Especialista em enganar as pessoas, em iludir as pessoas, em vender ilusões. Tem um filme chamado Vendedor de Sonhos, um filme escrito a partir de um livro de Augusto Cury, se não estou enganado. Não é uma pessoa que vende sonhos, mas o diabo não é um vendedor de sonhos, ele é um vendedor de ilusões. Ele tenta sempre nos convencer de que é uma maneira fácil de viver, e essa maneira fácil não existe. Não existe vida fácil, não existe facilidade no mundo. Trabalhar muito é difícil, não trabalhar também é difícil. Você se empenhar muito para fazer alguma coisa tem dificuldades, mas não fazer nada também tem dificuldades. As dificuldades, elas estão presentes em todas as áreas da vida, na área espiritual, na vida moral, na vida social, na nossa vida física. Tudo que nós queremos conquistar, tudo que nós almejamos, exige um esforço e há dificuldade para todas as coisas. Você quer manter uma boa forma física? Dá muito trabalho. A alimentação tem que ser controlada, a atividade física tem que ser feita da maneira correta para você não se machucar e assim por diante. Você quer adquirir algum conhecimento numa área técnica específica para desempenhar alguma profissão? Você tem que estudar, você tem que se empenhar, você tem que se formar na universidade, depois você tem que fazer especialização e assim por diante. Você quer ser um ministro de Deus, você quer ser um obreiro da seara do Senhor, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que saber quais são as atribuições desse ministério que você quer exercer, saber quais são as implicações. Então, tudo que você for fazer, quer ser dona de casa, tem que saber cuidar bem de uma casa, tem que saber dos perigos que existem. Tem um monte de perigo dentro de casa, a maioria dos acidentes acontece dentro de casa, não é? Então, em tudo que nós formos fazer, existem grandes dificuldades, não há facilidade, não é? Quem vende facilidade é o diabo, mas por trás dessa facilidade que ele vende, existe uma dificuldade maior ainda do que se fazer a coisa certa, porque é muito mais difícil consertar algo que deu errado do que fazer certo a primeira vez, não é? E os apóstolos, eles estão no ministério, eles passaram pela Antioquia da Psídia, foram
eles estavam ministrando ali, e debaixo daquela perseguição, eles tentaram a todo custo, né, levar o evangelho para aquelas pessoas, mas quando eles veem que realmente eles são rejeitados ali, diz o texto bíblico, que eles sacodem a poeira das suas vestes e vão embora, dizendo: estamos livres de vocês. Nós anunciamos o evangelho. Quem aceitou, amém. Quem não aceitou, agora o problema é de vocês. Na verdade, vocês já sabem. E eles então empreendem uma nova viagem agora. E eles viajam para a cidade de Icônio. A cidade de Icônio ficava entre 130 e 160 quilômetros de onde eles estavam. Não é? Então, Paulo e Barnabé, agora um pouco, o pessoal que é a gente aqui, então beleza, liga lá na localiza, aluga o carro, vamos para Icônio. Não é? E vamos continuar a viagem. Alguns comentaristas dizem que Icônio estava a 130 quilômetros, outros 140, outros 150 e outros 160. Né? Aí você vai lendo os comentários aí, você vai ver que cada um fala uma coisa. Né? E aí você. Então, é de 130 a 160 quilômetros. Icônio era uma cidade antiga. Era uma cidade mais antiga do que Damasco, as pessoas diziam. E lá no ano longínquo passado dessa cidade, houve um rei chamado Nanacos. E quando alguém queria falar de alguma coisa que fazia muito tempo, as pessoas falavam assim: desde o tempo do Nanacos. Né? A gente fala assim: desde o tempo que o Guaraná tinha rolha. A gente fala aqui. É lá no tempo de 1900, Guaraná com rolha. Lá naquela época, quando alguém queria falar alguma coisa antiga, falava assim: olha, isso aí é do tempo do Nanacos. É lá do tempo do rei de Icônio, que era uma cidade muito antiga. A localização da cidade de Icônio está onde hoje é a cidade turca de Icônia. Não é a cidade de Icônia ou Konia, não sei qual seria a pronúncia mais adequada. É o lugar onde ficava a cidade de Icônio. Tá certo? E Paulo e Barnabé chegam nessa cidade e eles repetem o mesmo processo que eles executaram em Antioquia. Eles chegam na cidade, eles vão primeiro para a sinagoga para anunciar o evangelho aos judeus daquele lugar. Tá certo? E na primeira tentativa o negócio não deu muito certo. Eles chegaram na sinagoga para anunciar o evangelho aos judeus, eles não aceitaram, alguns aceitaram, outros não, deu toda aquela confusão, o pessoal se rebelou contra eles. Talvez se fosse eu e você, a gente teria olhado um para o outro e falado assim: olha, vamos fazer diferente dessa vez? Esse negócio de ir para a sinagoga não está dando certo. Esse negócio de ir primeiro para os judeus não está funcionando. Ele falou assim: talvez nós pudéssemos falar isso. E, na verdade, talvez nós até faríamos isso, porque agora eles estavam indo mais para o interior. O pessoal das cidades grandes tem a tendência de ser um pouco mais educados. Lá no interior o pessoal já é mais bronco, né? Já vai mais finalmente. E eles estavam indo mais para o interior. E a população da cidade de Icônio, eles tinham uma origem um pouco da Frígia, um pouco mais violenta, tipo os gaúchos lá dos Pampas, né? Pessoal mais bravo, pessoal mais nervoso. E eles tinham que ir para aquela cidade, e de repente olha para o outro assim: ó, se a gente for para a sinagoga, esse pessoal aí já não tem a mesma paciência que os outros já tiveram, talvez vai ficar mais complicado. O que você acha de a gente mudar? Vamos fazer diferente? Não fizeram. Sabiam da dificuldade, sabiam do problema, sabiam o que poderia acontecer, mesmo assim eles vão e começam a fazer sinagoga. Porque quando a gente tem que fazer alguma coisa, não adianta ficar procurando o jeito mais fácil às vezes. Às vezes procurar atalhos na verdade procurando o caminho errado. Não é? E a gente olhando para a maneira como Paulo e Barnabé estão aqui desenvolvendo o ministério, nós podemos nessa noite tentar analisar esse procedimento deles, que no caso aqui são chamados no texto de apóstolos, para buscarmos uma compreensão de como podemos compreender as dificuldades que nós temos na vida e também na obra de Deus, e entender que algumas dificuldades não podem e não devem ser evitadas. Há coisas que a gente tem dificuldade porque a gente está teimando. Eles soltam um parafuso com a ferramenta errada. Pega um alicate para soltar um parafuso e não vai para um alicate que se solta, é só sofrer. É dificuldade que tem que ser evitada, do jeito certo. Mas existem dificuldades na vida que não podem e não devem ser evitadas. Quando a gente olha esse texto chamando Paulo e Barnabé de apóstolo, de repente a gente pode pensar assim: mas Barnabé não era apóstolo. Porque o
conceito dos apóstolos de Jesus são aqueles que andaram com Jesus e viram Jesus ressurreto. São os apóstolos que Jesus chamou, que Jesus escolheu. Mas existem também algumas outras pessoas que o texto de Atos principalmente chama de apóstolos, que não fazem parte daquele grupo inicial, mas são chamados de apóstolos porque são enviados. E é isso que a palavra significa. O significado da palavra apóstolo é enviado. Então, existe um grupo na palavra de Deus de pessoas que estão sendo enviadas, que estão sendo se locomovendo para levar o Evangelho a lugares onde o Evangelho ainda não tinha chegado, que a Bíblia chama de apóstolos. E aqui no texto, Barnabé é chamado de apóstolo, e João Marcos, que já tinha ido embora, não estava mais com eles, tinha voltado para a casa da mamãe, não fazia parte mais desse grupo, mas esses missionários, Paulo e Barnabé, agora eles são chamados de apóstolos. Paulo é um dos apóstolos de Jesus, porque viu o Senhor, e foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo, mas Barnabé não é considerado um daqueles apóstolos iniciais, mas está aqui no texto sendo chamado de apóstolo, apesar de ser apenas um missionário, porque o texto considera Lucas, o autor aqui, considera ele como um enviado, tá certo? E isso é só a guisa de informação. Então nós vamos olhar para esse texto. Eu gostaria que vocês estivessem com a sua Bíblia aberta, e a gente vê que o que acontece no texto, o cenário aqui desse episódio sobre o qual nós vamos meditar nessa noite, é que o ponto de partida deles é justamente, a sinagoga da cidade. E eles vão para trabalhar na cidade, eles vão para a sinagoga, fala o texto aqui, eles chegam à sinagoga judaica e eles começam a falar de tal modo, ou seja, debaixo do poder da unção do Espírito Santo, que uma grande multidão começa a crer, tanto de judeus como de gregos. A sinagoga aqui ela já não é mais exclusiva judaica, como era a sinagoga da Antioquia da Pisídia, com poucos gentios, mas agora uma sinagoga com uma grande multidão. Não sei o que é uma grande multidão aqui, para o Lucas, não é? Mas muitas pessoas se convertem. Eles começam, o ponto de partida é exatamente a sinagoga. O início do trabalho é exatamente a maneira como eles vinham fazendo, porque se o Espírito Santo estava indicando para eles que o caminho era esse, era por lá que eles deveriam começar. E eles começam como vinham começando sempre. Tem dificuldade, tem luta, tem provação, tem tribulação, tem risco de vida, mas é por lá que eles começam. No verso 2, eles estavam no caminho. A gente vê que nem sempre estar no caminho do Senhor, estar na presença de Deus, estar obedecendo a Deus, significa que teremos vida fácil, porque eles vão para a sinagoga, eles pregam no poder do Espírito Santo, mas a dificuldade continua. Eles precisam perseverar, eles precisam da orientação do propósito de Deus, e isso faz com que a manifestação do poder de Deus venha sobre eles. No verso 2 aí, eles estavam no caminho, eles estavam falando do Evangelho, as pessoas estavam se convertendo, mas a oposição veio, porque os judeus que não tinham crido começaram a incitar e irritar os ânimos, das pessoas e dos gentios contra os irmãos, porque quando há uma má vontade, quando há uma insatisfação, uma pessoa negativa ela contamina muito mais do que uma pessoa motivada. Então veja bem, Paulo e Barnabé eles chegam na sinagoga, eles começam a falar do Evangelho, começam a falar de Jesus, eles pregam com poder, com autoridade, muita gente começa a se converter, mas aí aqueles que não se convertem começam a fazer barulho. Falam assim, olha, esses camaradas aí são falsos, isso aí é tudo errado. E aí eles começam a mentir, porque é assim que o Satanás trabalha, eles vão levantando mentiras contra os apóstolos, falsas testemunhas são compradas, eles sempre no enredo do nascimento da igreja sempre tem isso, tem testemunhas falsas, teve contra Estevão, teve contra Jesus, tinha sempre contra os apóstolos, e eles começam a levantar um motim, protesto contra os irmãos. Agora, veja bem, num movimento, num lugar onde a palavra estava sendo pregada, o poder de Deus estava sendo manifestado, pessoas estavam se convertendo, gente simplesmente não queria, estava fechando o coração, porque de repente estavam sendo impelidos a mudar de vida, confrontados com o seu pecado e não queriam mudar. E aí eles têm toda essa reação. E o fato de os apóstolos estarem fazendo a obra de Deus não impediu que eles enfrentassem a dificuldade. Há dificuldade na vida que
nós não podemos e não devemos evitar, ainda que seja difícil para nós. Eles estavam enfrentando essas dificuldades. E no verso 3, a palavra diz que eles, mesmo diante dessa manifestação toda de oposição, eles não desistem do trabalho. Eles perseveram, eles permanecem. E diz o escritor aí que eles continuam muito tempo na cidade, anunciando a palavra de Deus, e enquanto isso, através das mãos deles, Deus ia fazendo muito milagre, muito sinal e muita maravilha. Nós estamos vivendo num tempo em que algumas pessoas buscam só a palavra, outras pessoas buscam só os sinais, as maravilhas e os milagres. Mas João Calvino escreveu que o evangelho da palavra ele precisa ser acompanhado da manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus precisa ter a pregação da palavra, não é? E esses irmãos, eles não se preocuparam em só manifestar o poder de Deus ou nem só em ensinar a palavra, mas os milagres eles autenticam a mensagem que nós pregamos. É preciso que nós manifestemos o poder de Deus. É preciso que a gente leve a palavra de Deus. Nós precisamos ser ortodoxos na palavra, nós precisamos ser fervorosos na oração. Nós precisamos preservar e defender a doutrina, mas precisamos ser fervorosos também na busca do poder do Espírito Santo na nossa vida. Não é? Nós precisamos ir lá para o exemplo das igrejas do Apocalipse, que é onde você pega a igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja que tinha rejeitado falsos mestres, era uma igreja que preservava a doutrina, era uma igreja que odiava os nicolaítas, ou a doutrina dos nicolaítas, mas era uma igreja que tinha perdido o amor. Era uma igreja que tinha perdido o fervor. Outra igreja estava praticando boas obras, praticava obras maiores do que no começo, mas porém estava tolerando a imoralidade da igreja. Não é? Então, eles perseveraram, eles estavam na cidade, continuaram pregando, continuaram sob a orientação de Deus, e estar ali naquele lugar, mesmo no meio daquela oposição toda, proporcionou a eles uma oportunidade de experimentar a manifestação do poder de Deus. Então, os milagres e a palavra de Deus estavam andando juntos, e aqueles irmãos estavam fazendo a obra de Deus, apesar da oposição. É preciso continuar. Está difícil? Está complicado? Está custoso? Eles continuaram pregando, eles continuaram anunciando, e o Senhor ia autenticando a pregação dele através dos sinais, através dos milagres que estavam acontecendo. E aí, dos versos verso 4 até o verso 7, chega um momento que a situação fica muito tensa. E de repente alguém manda um WhatsApp lá para o Paulo e fala assim: Paulo, faz tempo já que o pessoal está descontente com vocês da cidade e vão matar vocês. O negócio agora chegou no limite, tem um plano aí para matar vocês. E aí então, o Paulo e o Barnabé, eles usam de uma ferramenta fundamental para que nós possamos conseguir lidar com as dificuldades da vida, que é a prudência. E eles foram prudentes. Eles souberam quando era para avançar e souberam quando tinha que recuar. E aí então, como a vida estava em risco e era um momento que eles precisavam ter a sensibilidade para entender o que Deus queria deles, eles disseram assim: está na hora da gente morrer não. Olha o Ricardo falou de agora há pouco. Está na hora de morrer não. Deus ainda tem muita coisa para fazer através da minha vida. Até porque a gente olha para a vida das pessoas que confiam em Deus, ninguém tem medo de morrer. Quando chegou a hora do Paulo morrer, ele estava tranquilão. Você entra lá no segunda carta para Timóteo, Paulo fala assim: quanto a mim, Jesus foi oferecido por elevação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, mas não só para mim, para todos aqueles que aguardam a vida do Senhor. Não tem problema que não foram comigo no tribunal, porque o Senhor me revestiu de força, eu fui livre da boca do leão, mesmo que ninguém tenha me assistido a primeira defesa. Eu estou sozinho, eu preciso da minha capa, porque o inverno está chegando. Eu quero ler mais um pouco para tratar da minha mente, porque eu estou a ponto de pirado nessa prisão aqui. Vocês podiam trazer os meus livros. Mas Paulo falou assim: eu sei que o Senhor me levará salvo para o seu reino de glória. O Senhor me levará salvo para o reino celestial. Ele não estava preocupado com nós, mas não era aquilo. E há momentos
momentos em que o clima muda, a situação muda. E o Paulo e o Barnabé falam assim: olha, o negócio é o seguinte, vamos uma cidade pequena, aqui para perto, vamos esperar essa poeira baixar, porque tem hora que a gente tem que acelerar, porque a gente tem que tirar o pé também. Tem hora que a gente tem que insistir, mas tem hora que a gente tem que aguardar. E eles tiveram essa prudência, essa sensibilidade, porque eles já tinham aprendido com o Senhor Jesus, lá em Mateus 10:23, ele diz assim: quando porém perseguirem vocês uma cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí então eles fogem para as cidades de Derbe e de Listra. E sabe quem eles encontram na Listra? Timóteo. Timóteo morava lá. Se não tem a perseguição em Icônio, como é que vai encontrar o Timóteo? Né? Timóteo, sucessor do Paulo. Mas essa é a história para a nossa próxima reflexão. Vamos aprender sobre Timóteo mais para frente. Né? Então, eles tiveram uma prudência. Olha, é hora de dar um tempo. Está difícil aqui, nós já conseguimos um grande avanço e agora é hora da gente dar uma sossegada. Porque tem hora que a gente tem que estar descansando. Ninguém é de ferro. Ninguém é indestrutível. Tem hora que a gente precisa dar uma parada, usar a prudência, ser prudente. Está complicado, vamos ver o que Deus tem nesse negócio, vamos orar. Não é? E aí eles fogem para as cidades de Derbe e de Listra, e chegando lá, eles vão anunciar o evangelho. Não param não, tira férias, vão pescar. Eles vão para lá para continuar a obra, continuar a missão. Mas muito bem, o que a gente aprende com tudo isso? Quais são as aplicações possíveis desse texto para nós? A primeira delas, e eu quero ser breve, tem só 28, então a gente não vai demorar muito. Né? Primeira aplicação possível desse texto para nós: dificuldades fazem parte da vida, não devemos pular etapas. Há sofrimentos que, se forem evitados, trarão sofrimentos maiores e piores. Dificuldade faz parte da vida, uma vida é difícil mesmo. Não tem vida fácil. Eu vi contar uma vez que convidaram um burguês para dar uma palestra, ele cobrou 6 milhões para dar a palestra. Chegou no helicóptero dele, desceu, o banco da universidade esperando ele falar, mas é o seguinte, gente, a vida é difícil mesmo. Não espere ter celular da empresa, nem computador da empresa, nem carro da empresa, antes de você ter conseguido comprar isso com o seu próprio esforço. Né? E trate bem o aluno mais aplicado na classe, que provavelmente ninguém vai ser teu chefe. Né? Então, é isso que eu tinha para falar, mas o helicóptero foi bom. Simples assim. Né? Então, é isso. Não tem vida fácil. E alguns sofrimentos são inevitáveis. Né? Nós precisamos aprender a respeitar cada etapa, cada processo da vida. Porque se forem evitados, às vezes vão fazer sofrimentos maiores. Quantas pessoas estão sofrendo porque pularam a etapa? Não viveram a infância que tinham que viver, não viveram a adolescência que tinham que viver, não viveram a juventude que tinham que viver, e hoje vão muito frustrados. Gente que não viveu. Né? Aí você vê aí camarada com 45 anos e vê como se tivesse 15. Né? Mulheres aí já na idade de se tornar avós, já foram adolescentes, tentando realizar na filha as suas fantasias de adolescente. Ele que a filha realiza as fantasias dela, porque ele não viveu, pulou etapa, queimou o processo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, até com as nossas crianças. Não é? Deu tempo, e tempo com vocês, e talvez ainda hoje. Esse negócio de criança pequena, está namorando, não está namorando com ninguém, criança não namora. Tem esse negócio de criança fulaninha, uma namorada fulaninha, não tem nada disso. Criança vai pensar nisso quando chegar a hora. Porque a gente fica erotizando as crianças da hora e depois a gente tem problema, as crianças têm problema, os adolescentes têm problema, os jovens têm problema. Cada coisa no seu devido tempo. Mas se Jesus voltar no tempo de casar, vai no céu sem casar mesmo, vai ser dentro. Lá no céu você não vai estar preocupado com isso. Mas a gente fica tentando satisfazer as nossas carências, fugir dos sofrimentos, das nossas dificuldades, pulando etapa na vida. E aí o que vem depois? Sofrimento. Pior do que o sofrimento de encarar cada etapa que está certo. Então essa é a primeira lição que a gente aprende. Aqueles irmãos, eles sabiam que iam ter dificuldades, mas enfrentaram. Foram lá para a sinagoga, não, vamos começar a ter um pouco complicado de novo. Aí o Barnabé, Paulo, você não está louco? Não, esse povo aí é meio esquisito. Não, vamos lá, Barnabé, você precisa de Jesus. Vamos lá falar de Jesus para ele. Mas eles podem bater na gente, deixa de bater, vamos lá falar de
construir a casa pelo telhado? Vamos pelo alicerce. Jesus não falou que era para igreja, as ovelhas perdidas da casa de Israel? Vamos para fazer do jeito que Jesus mandou. Porque se Jesus mandou e a gente está fazendo do jeito que Jesus mandou, Ele está com a gente. A gente pode contar com o cuidado dele. Agora, se Jesus manda fazer de um jeito e a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente está sozinho. Aí só Ele tem misericórdia de nós para a gente conseguir voltar com vocês. Segunda lição possível para nós aqui nesse texto é que nós precisamos tomar cuidado para não idealizar as coisas de forma fantasiosa. As dificuldades não devem nos surpreender. Porque muitas vezes a gente idealiza as coisas e quando surge a dificuldade a gente fica em luta, porque a gente não me contaram que era assim. Por que isso está acontecendo comigo? A gente faz aquela oração, Senhor, por que eu? Aí eu fico imaginando Deus olhando para a gente e olha assim, por que não você? Por que não você? Senhor, por que meu filho ficou doente? O filho do outro pode ficar doente, o seu não. Por que eu perdi o emprego? A gente é desempregado, só você que não pode perder o emprego. Só você que não pode passar por luta, só você que não pode passar por tribulação. Aqueles irmãos que chegaram ali na sinagoga, começaram a anunciar o Evangelho. Quando a oposição veio, eles nem ligaram, porque sabiam que era assim mesmo. Irmãos, a gente vive uma luta às vezes, porque a gente fica imaginando que para nós as coisas precisam ser diferentes do que no restante da galáxia. E nós precisamos entender isso, que as dificuldades não devem nos surpreender, até porque Jesus foi muito claro com isso. Não nos enganou. Nós citamos isso aqui algumas vezes hoje ainda. Jesus falou assim, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, porque em mim, para que em mim vocês tenham paz. Porque nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham uma humana. Eu venci o mundo. Irmãos, não tem voz vencereis em Cristo, pelo amor de Deus. Voz vencereis não tem. Até porque não faz sentido a gente vencer se Jesus já venceu. Jesus já venceu, tem alguma coisa ainda para vencer? Não. Jesus já venceu, acabou. Nós só precisamos participar da vitória de Cristo. Mas enquanto participamos da vitória de Cristo, nós passamos por aflições. Esse mundo tem aflições. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado para não ficar idealizando e fantasiando a vida. Sabe, aquele conto de fadas que a gente planeja para nossa vida. Quando a gente vai para a vida de verdade, é completamente diferente. Por que é assim? Porque é assim mesmo. É difícil? É, mas nós temos Jesus. Amém? Para quem não tem Jesus é impossível, para quem tem Jesus é difícil. Terceira lição que nós podemos tirar como aplicação para desse texto é que é nos momentos mais difíceis que nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. É preciso perseverar apesar das dificuldades. Irmãos, quando a nossa força acaba, a providência de Deus se manifesta. Quando as portas desse mundo se fecham, Deus abre as janelas do céu. Quando a nossa condição termina, é o momento certo para Deus fazer o milagre. Vocês sabem qual é o ingrediente principal para que o milagre aconteça? Impossibilidade. Enquanto é possível, nós não precisamos do milagre de Deus. Aqueles irmãos, nos momentos mais agudos, na perseguição mais aguda, na afronta mais ferrenha, no momento em que as tribulações vieram contra eles experimentaram o poder de Deus, eles continuaram pregando, continuaram anunciando a palavra de Deus, e o Senhor começou a fazer milagre através deles. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente dá um passo de experimentar a grandeza que existe. Às vezes a gente está pertinho de alcançar algo extraordinário do Senhor e a gente desanima, começa a reclamar, começa a blasfemar. Já pensou se na hora da oposição da sinagoga ali, aqueles incrédulos incitando as pessoas contra o Paulo e Barnabé, o Barnabé olhasse para o Paulo e disse, está vendo, Paulo, o que a gente vai fazer aqui? Aí, ó, para que vai perder tempo com esse povo? Lá em Antioquia da Síria estava tão bem, tinha profetas e mestres em igreja, o Espírito Santo falava, se convertendo. O que a gente vai fazer aqui, Paulo? Aí ele falou, não merece não, vamos embora daqui desse lugar. Talvez o Paulo disse, não, peraí, vamos lá, vamos continuar, vamos perseverar.
Você vê que é mais fácil o Barnabé ter sido o primeiro, porque Paulo era mais descer o pé dele, né? O Barnabé fica na consolação. Vamos entrar um pouco mais. Irmãos, nós precisamos perseverar para ver o milagre de Deus. Quer ver o milagre do casamento? Persevera. Quer ver o milagre no trabalho? Persevera, continua fazendo o seu melhor. Não vai fazer igual o rapaz que ia aposentar lá, né? Trabalhou de pedreiro, construtor lá, não sei quantos anos. Bastante tempo. Chegou a época da aposentadoria, ele deu entrada, saiu da aposentadoria, falou para o patrão: olha, a aposentadoria saiu, eu estou me desligando da empresa. O patrão falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te dispensar, vou pagar todos os seus direitos, eu quero que você faça uma última carga para mim. Eu disse: não é possível, trabalhei esse tempo todo com esse homem, ele me liberar que é mais de uma casa ainda. Tá bom, eu faço essa porcaria dessa casa. Foi lá, fez de qualquer jeito, sentou de novo por todo, sentou os filhos de qualquer jeito, eu fui emendado, fez aquela caca, né? Bom filho. A filha acabou de sentar aqui a chave da tua última casa que eu construí. Ela falou assim: não, essa casa é para você, eu te dou um presente. Pelo tempo que você trabalhou comigo, pela sua dedicação, né? Essa casa é sua. Já estou, não precisa me entregar já. Não sei se matou ou não, né? Então é isso, às vezes a gente está no momento de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a falar que Deus não ama a gente, dizendo não. E é justamente no momento em que Deus estava para começar a fazer o milagre que fazer da nossa vida. Não desanima não, para não. Não querem ouvir o Evangelho? Continua pregando, continua falando de Jesus. Marido é complicado, todos os maridos são, não tem marido melhor que o seu, todos eles são complicados. Todos. Né? A irmã fala assim: o marido é ímpio, todos são, todos. Né? Só Jesus para dar graça para as irmãs suportarem. Né? E para a gente também, a gente precisa também de graça. Né? Para amar as nossas esposas, como nós falamos de manhã aqui, né? Amar a esposa como a gente ama Cristo, né? Disposto a se entregar por ela, olha que Deus. Só Jesus pode fazer isso, é milagre de Deus. Perde a esperança com o filho, não, perde a esperança com seus pais. Continue buscando o Senhor, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Mas aquilo que a gente pode fazer, Deus não faz, não. Aí é para a gente ver. Amém? E a quarta lição, e a última, que eu gostaria de pegar como aplicação para nós, é que há tempo para todo propósito. E para tudo na vida nós precisamos buscar sensibilidade e sabedoria para discernir cada ocasião. Paulo e Barnabé voltaram em Roma, mas num outro momento, para estabelecer líderes, presbíteros, como deles. Mas aquele momento era hora de partir. Então assim, tem coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, mas no tempo dele, no tempo certo. Não adianta a gente querer forçar a barra. É preciso sensibilidade. É preciso saber que há tempo para todo propósito. O autor do Eclesiastes diz isso. Há tempo para tudo, é tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar, é tempo de colher. Há tempo de matar, é tempo de dar a vida. Há tempo de se irritar, é tempo de ficar quieto. Não sei se é específico desse, mas é mais ou menos assim. Não é? Há tempo para tudo. As coisas no tempo certo, nós precisamos de sensibilidade. Isso quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa sensibilidade. Uma das grandes crises e lutas que eu sempre tive e ainda tenho com a minha família, com os meus filhos, é quando que eu tenho que deixar e quando eu não posso deixar. Não sei. Eu não sei. Eu nunca fui pai deles. Fui uma vez só e ninguém me ensinou. Não sei. Eu cheguei a conversar com eles. Eu disse: olha, é a primeira vez que eu sou teu pai. Não tem experiência nisso. E é sempre uma crise, porque eles estão assim: meio agora, eu tenho que segurar ou tenho que soltar? Porque eu não posso ser relaxado, mas também não posso ser um tirano. Só o Espírito Santo pode ter sensibilidade. Aí, conversando um dia com uma amiga, ele falou assim para mim: olha, uma das orações que eu sempre faço é que eu quero que a minha vida seja um instrumento para aproximar as pessoas de Deus. Então a gente precisa analisar se a nossa vida está aproximando as pessoas de Deus ou afastando de Deus. Se está afastando de Deus, não está errado. Mas se por nossa causa as pessoas conhecem melhor a Deus, a gente está no caminho certo. Sensibilidade, né? Um outro me ensinou, eu vou conversar com
Negocie aquilo que é negociável e não negocie aquilo que é inegociável. Assim, 95% das nossas brigas é por coisas que dá para negociar. Estou saindo, vai chegar aqui, ó. Vou chegar 2 horas da manhã, não, 2 horas não, 10 horas. Não, 10 horas não, então 11. Não, então vamos ajeitar aqui. Negocia. Sensibilidade. Se colocar no lugar da pessoa, procurar entender. O Paulo Barnabé falou assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, vamos embora. Já deu? Então olhou para o céu, acho que deu. Deixa para outra hora, a gente continua e vai embora. Porque tem hora que, se um está nervoso, o outro fica nervoso também, explode. Está nervoso? Depois a gente conversa, deixa por outra hora. Né? Resposta branda, fraca o furor, mas a palavra dura suscita ira, diz isso todo o Provérbios. Tem hora que não dá para conversar, não deixa para passar, sensibilidade, só o Espírito Santo vai fazer isso. Porque para cada coisa tem um tempo certo. Nós precisamos ser discernimento para entender o tempo certo de cada coisa. Mas também não é ficar o dia inteiro sem deitar, dormindo, não estou esperando o tempo certo, não é por aí. No tempo certo precisamos agir. Amém? Então, diante disso tudo, algumas perguntas precisam ser feitas para nós. Primeiro, nós temos andado no caminho de Deus para nós ou tentado nos aventurar pelos atalhos do diabo? Olhando para a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, nós temos andado no caminho do Senhor, naquilo que Ele determinou para nós na Sua palavra, ou temos tentado nos aventurar pelos atalhos que o diabo tem nos apresentado? Qual é a realidade sobre nós? Segundo, nós temos nos preparado para as adversidades ou elas nos pegam de surpresa, às vezes? Nós temos nos fortalecido. Paulo escreveu aos Efésios, disse: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu dei uma palavra aqui outro dia sobre autonomia espiritual. Irmãos, Deus quer que nós sejamos autônomos. Né? O Ricardo falou aqui a respeito da oração. A oração e a súplica, né? Sempre na Bíblia foi para que a gente possa viver a vida que Deus tem para nós, não para que Deus dê as coisas para a gente sem que nós tenhamos que viver nada. Então Paulo fala assim: permaneçam no Senhor e na força do seu poder, revistam-se da armadura de Deus. Então vocês tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, e calcem, né, os pés do Evangelho e vão para a luta, com toda oração e súplica no Espírito, porque vocês não podem ser pegos de surpresa pelas adversidades, vocês precisam estar prontos. E Paulo fala assim: vocês tomem toda a armadura de Deus e, havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis, como diz algumas outras traduções. Nós não podemos ser pegos de surpresa. O diabo não pode pegar a gente de surpresa. A gente não pode se comportar como aquelas 5 virgens loucas da qual já meus pais Jesus falou na parábola. Ficaram dormindo, o azeite acabou, chegou o noivo, não tinha azeite, e ficaram para trás. É preciso estar pronto, vigilante. O diabo não é bobo, não. Ele é o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele vai tentar acabar com a nossa vida. Nós precisamos estar prontos. Deus nos deu todas as condições. Nós temos a fé, nós temos a justiça de Deus, estamos justificados, nós temos a verdade do nosso lado, temos o Evangelho, temos a espada do Espírito para nós atacarmos Satanás quando ele vier contra nós. Nós precisamos ser autônomos, autossuficientes na fé. É lógico que a gente pode um ajudar o outro, um se apoiar no outro, mas ninguém tem que ficar dependendo de ninguém. Gálatas 6, levar as cargas uns dos outros, assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Mas cada um deve levar o seu próprio fardo. Então, assim, seja pronto a ajudar quem precisar, mas não fique esperando a ajuda de ninguém. Não podemos ser pegos de surpresa. Temos sido pegos de surpresa pelas adversidades ou temos nos preparado para elas? Terceira pergunta: como anda a nossa perseverança e quanto do poder de Deus nós temos experimentado? Irmãos, se a gente não tem visto milagre de Deus na nossa vida, tem coisa errada. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. Nós precisamos experimentar o poder de Deus. Então, se não estamos experimentando, talvez seja porque estamos desistindo ou desanimando. Se perseverarmos, com certeza experimentaremos algo novo de Deus para nós. Amém? E a última pergunta que nós podemos fazer para nós é o nosso sofrimento hoje. Como o pastor Ricardo falou aqui, todos nós sofremos, o mundo inteiro sofre. Mas o meu sofrimento hoje
é resultado da minha perseverança ou da minha teimosia? Meu sofrimento hoje é resultado do processo pelo qual eu tenho que passar ou de falta de sabedoria mesmo? Se for teimosia, eu preciso me arrepender. Eu preciso falar, Senhor, eu não quero obedecer. Eu tenho dado desobediência até hoje, então agora eu quero obedecer. Se for falta de sabedoria, aí está fácil. Porque o Tiago falou assim: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de graça para todo mundo que pede e ainda não cobra depois. Não lança em rosto, cara, pensa em sabedoria que eu te dei. Jesus não faz isso. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a resposta para essa oração é sim, sempre sim. Então assim, eu estou sofrendo porque me falta sabedoria. Está fácil, sim, só orar e pedir que Deus vai dar. Porque está na Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia, amém? Está na Bíblia. Peça sabedoria. Estou sofrendo porque não tenho sabedoria. Então peça a Deus. Ele vai dar, com certeza. Foi o que Salomão pediu, né? Foi citado aqui também. O que você quer, Salomão? Sabedoria. O resto ficou atrás. Se eu tiver sabedoria, o restante eu dou conta. Mas sem sabedoria, ele sofre. E às vezes, irmãos, o sofrimento nosso é resultado de falta de sabedoria ou de desobediência. Sofrer debaixo da presença de Deus por causa do processo que Deus quer nos conduzir é uma coisa e é uma bênção. Sofrer porque está no lugar errado, sofrer porque está desobedecendo a Deus, porque insiste em viver como um todo, aí não leva para o sofrimento do pecado. Porque quando a gente sofre na presença do Senhor, a gente tem paz. Nós vamos ver mais para frente também o Paulo e o Silas lá em Filipos. Apanharam, nem bater eles não podiam, porque eles eram cidadão romano. Pensa numa injustiça. Foram jogados lá no tronco, apanharam lá, preso, sem julgamento legal, totalmente ilegal essa ação. Não podia ter acontecido aqui de jeito nenhum. E aí, meia-noite, estão os dois lá, reclamando, né? Estão lá cantando. Glória, glória, aleluia. Os presos querendo dormir, lá, glória, glória, aleluia. Por quê? Porque quem sofre, cada um para Deus tem paz. Está com as costas arriscadas, está doendo, está sendo injustiçado, nem daí, eu tenho Jesus. E quem tem Jesus está no lugar certo. Vamos concluir isso. Dizendo aquilo que eu disse no começo: na vida não há nada fácil para ninguém. Não há nada fácil para ninguém nesse mundo, nem para o cristão e nem para o ímpio. Mas aqueles que entregam a vida a Cristo e andam no poder do Espírito Santo são capacitados por Ele a enfrentar com sabedoria os desafios e as adversidades da vida, enquanto glorificam a Deus e experimentam do seu poder e do seu amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus está do nosso lado. Precisamos viver o Evangelho na sua plenitude, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Fale com Deus um pouco aí. Como você tem encarado o sofrimento? Eu não aguento mais sofrer. Não, para parar de sofrer, vocês morreram. É o único jeito. E se for salvo ainda, porque se não for salvo, vai para o inferno. O sofrimento é eterno. Mas não acaba, não. Não suporto mais sofrer. Aí a pergunta é: você já entregou sua vida para Jesus? Se você não entregou, faça isso hoje. Entregue o seu coração, entregue sua vida a Jesus. Você que está aqui ou está nos acompanhando à distância. O mundo jaz no maligno, o salário do pecado é a morte. Para aqueles que não entregarem a vida a Cristo, o que está esperando é a condenação eterna. Se você está sofrendo aqui, você não sabe o que está esperando a eternidade. O sofrimento é muito maior. Entregue sua vida para Jesus. E você pergunta: se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou parar de sofrer? Não, você vai continuar sofrendo, mas é um sofrimento que vale a pena passar por ele. Você vai ter paz, porque você vai ter a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai capacitar você a suportar as adversidades, vai te ajudar nas suas fraquezas, vai interceder no seu lugar. Você vai ter a certeza da salvação, porque vai saber que mesmo esse mundo sendo lugar de sofrimento, Jesus já venceu a morte por você. O final dessa jornada será a vida eterna, paz absoluta, por toda a eternidade.
Entregue a vida a Cristo. Faça isso. Se você já entregou a vida para Jesus, não se surpreenda com o sofrimento, ele faz parte da vida. Mas Jesus está do teu lado, Jesus está do teu lado, Ele está ao nosso lado. Ele quer fazer milagres maravilhosos na nossa vida. Se você não tem conseguido perseverar, peça para o Espírito de Deus nessa noite: Senhor, eu quero perseverar, eu não quero desistir. Eu não quero murmurar, eu não quero fraquejar, eu não quero ficar reclamando da vida. Eu quero ser vitorioso nesse mundo. Eu quero andar como uma pessoa que realmente conhece Jesus, que conhece o Evangelho, como alguém que foi salvo e vai morar no céu. É assim que eu quero viver. O Espírito Santo está aqui, Ele vai capacitar você. Jesus te ama, Jesus me ama, Ele quer andar conosco. Ele não prometeu tirar o sofrimento, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fale com Deus, irmão. Há sofrimentos que não podem e não devem ser evitados. Há caminhos que precisam ser trilhados. Jesus disse que é o caminho apertado, mas é o caminho que leva à vida. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor nunca nos enganou. O Senhor nunca mentiu para nós. O Senhor nunca nos disse que seria fácil. Mas o Senhor nos garantiu que já venceu no nosso lugar. E isso nos dá esperança, nos enche o coração de alegria, Senhor. E nos dá também, meu Deus, coragem para irmos em direção às lutas, às adversidades, às barreiras que estão à nossa frente. Sem nos desviarmos delas, sem nos esquivarmos, sem rejeitarmos, ó Senhor, os processos para os quais o Senhor preparou para nós, para nos aperfeiçoar, para nos usar, para manifestar a Tua glória, o Teu poder através das nossas vidas. Nos ajude a permanecermos firmes, Pai. Senhor, nós queremos experimentar o Teu poder, queremos ver milagres acontecendo. Queremos ter a sensibilidade, Senhor, para tomar a decisão certa, no momento certo. Avançarmos como o Senhor nos disser para avançar e esperarmos como o Senhor nos disser para esperar. Às vezes até recuarmos se for preciso, mas sob a direção do Teu Espírito, não por medo nem por covardia. Porque sabemos que ainda que tenhamos que fugir de alguma situação, seremos bênção também aonde estivermos, porque estaremos debaixo do controle e da orientação do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Nós não precisamos e nem queremos ser Paulo ou Barnabé, nós somos quem nós somos. Mas assim como o Senhor trabalhou na vida deles, trabalha em nós. Nos ajude. Cumpra o Teu querer na nossa vida. Queremos ter o coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, como cantamos nessa noite aqui. Obrigado, Senhor, por nos receber dessa vez. Obrigado por falar conosco, por nos permitir glorificar o Teu nome através de louvores. Obrigado pela comunhão que temos, por essa amizade, essa alegria que temos de estar juntos, Pai. Dê-nos debaixo da Tua graça. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor Jesus, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu. Amém. Amém.